Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre bugs, travamentos estranhos que podem acontecer no seu computador, o que pode causar eles e como resolver, né? Então, nesse vídeo eu vou citar alguns dos problemas que mais ocorrem no nosso computador para que vocês possam identificá-los e eventualmente resolvê-los de acordo aí com o seu problema, né? Meu nome é Sérgio Júnior, você está no canal All Setups Builder e bora para mais um vídeo. E vamos começar falando da famigerada tela azul, né? A tela azul, ela pode acontecer por alguns motivos. Eles podem ser variados, mas eu vou tentar compilar aqui para vocês. Começando pelo superaquecimento do processador. Caso você utilize aquele cooler box que veio junto com o processador, a primeira coisa que você tem que fazer é de fato saber se realmente o seu processador está esquentando. E para você saber, você pode usar diversos programas, dentre eles um que é muito fácil de instalar, que é o HW Monitor. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para vocês. Com ele você consegue monitorar a temperatura atual e a temperatura média do seu processador. Qualquer coisa, pesquisa no Google o modelo do seu processador e até qual temperatura ele suporta de fábrica e vê se o seu processador está chegando muito fácil nessa temperatura. E para resolver, você vai precisar ou trocar a pasta térmica do processador, caso você não faça isso já tem alguns anos, ou até mesmo trocar o cooler box, trocar o que veio com ele por um aí mais sofisticado, que tenha mais heat pipes, né, que são aqueles canos de cobre que tem ali no dissipador dos air coolers que a gente tem no mercado, ou até mesmo uma solução de water cooler, caso você esteja disposto a colocar um water cooler no seu setup, se você acha que vale a pena. Uma outra situação pode ser a memória RAM do seu PC estar danificada. Você pode fazer uma bateria de testes. Caso você utilize 2 pentes de memória no seu computador, você vai testar primeiro tirando o pente de memória, que ainda vai permitir que o sistema inicie, porque toda placa-mãe possui o protocolo de memória RAM, geralmente fica no segundo e no quarto da esquerda para a direita, ou no primeiro e no terceiro da direita para a esquerda. As placas-mãe da ASUS desde sempre costuma ser assim. Então, sendo uma placa-mãe que utiliza os slots nesses 2 espaços, você vai tirar a memória que está no segundo slot da esquerda para a direita. Você tirando ele, você vai fazer o teste. Se persistir o erro, você vai tirar a memória que está e trocar pela memória que você havia tirado primeiro e vai fazer o teste. Se ainda continuar não funcionando, você vai limpar os slots de memória e vai verificar se os contatos da sua memória RAM não estão oxidados. E aí você pode fazer aquele truque da borrachinha, bem de leve, para você não acabar apagando os filamentos banhado a ouro que a sua memória RAM possui. E aí você faz o teste novamente, colocando no seu computador e vendo se vai funcionar. Caso funcione, provavelmente era por conta da memória RAM nesse caso. Caso continue dando defeito, é recomendado que você teste com outra memória que você saiba que está funcionando, de algum conhecido, alguém que possa te fornecer, e aí você vai saber se realmente é a memória ou não. Uma outra possibilidade é o driver da sua GPU. Caso você perceba que o problema começou a acontecer depois que você atualizou o driver da sua GPU, você pode resetar o driver, pode excluir ele usando um aplicativo chamado DDU. Eu vou deixar o link desse aplicativo para vocês poderem excluir o driver da GPU da maneira limpa, que você só conseguiria fazer caso você formatasse o computador. Uma vez que você desinstalou o driver da sua placa de vídeo, você vai no site oficial, pesquisa pelo modelo da sua placa de vídeo e reinstala para ver se a tela azul para de acontecer, caso ela tenha começado na última atualização que a sua placa de vídeo recebeu. Uma outra questão pode ser os arquivos corrompidos do Windows. Você pode ter esse tipo de problema caso você tenha instalado algum aplicativo novo no seu computador, alguns programas aí não licenciados, né, vamos dizer assim, e depois disso o computador começou a apresentar travamentos e a infame tela azul. Então, o que você pode fazer inicialmente é rodar um programa de verificação de arquivos que o Windows possui através do terminal. Eu vou deixar também esse código na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, e não tem segredo nenhum. É só você copiar esse código, abrir
abrir o CMD do seu computador como administrador, colar o código dentro do terminal e apertar Enter. Pode ser que demore um pouco, principalmente se você utiliza o HD e não o SSD para rodar o Windows, mas a espera pode ser recompensada com o problema que começou a acontecer, deixar de acontecer, principalmente se realmente um dos arquivos do Windows estiverem corrompidos. Agora eu vou comentar com vocês sobre a causa dos travamentos que estão acontecendo no seu computador, onde você não pode abrir um navegador que o computador já trava, você não pode abrir um programa mais específico que o computador já está travando também. Então, para a gente começar, vamos falar do armazenamento que o seu computador utiliza para rodar o Windows. Caso seja o HD convencional, o disco do HD pode estar levemente danificado, o que tecnicamente a gente chama de bad block, quando alguma parte do disco do HD convencional está com algum problema e quando a agulha eletromagnética passa por ele, o seu computador começa a travar, a tela congela, enfim, né? Então, o que você pode fazer é baixar o aplicativo Crystal Disk Info para verificar a saúde do seu HD e para verificar se ele já está a ponto de realmente ficar obsoleto, se ele não está esquentando demais, porque sim, HD esquenta e um dos problemas de travamento pode ser a temperatura do HD, mas normalmente esses travamentos estão ligados à condição física do HD. No caso do nosso querido SSD, o que pode acontecer é que os chips de memória que são soldados na placa podem estar com algum tipo de problema, seja por uma queda brusca ou até mesmo porque o SSD já não tem ali uma qualidade muito boa ou porque ele já veio com algum problema de fábrica. Então o procedimento vai ser rodar o Crystal Disk Info para ver a saúde do SSD e verificar se o SSD está saudável, se a temperatura que ele está trabalhando está aceitável. É muito importante ter acesso a essas informações para julgar se o problema pode estar ali no seu armazenamento. Uma outra questão pode ser a quantidade de memória RAM que você possui no seu computador. Depois do Windows 10, infelizmente 4 GB de RAM não é mais o usual nem para desktop, computador de mesa, né, o PC gamer que a gente usa, nem para notebook, principalmente para notebook, porque geralmente notebook não costuma ter um processador razoável, geralmente esses notebooks aí mais convencionais. Então, uma coisa que pode acontecer é que dependendo da aplicação que você abre, do tipo de coisa que você está executando no seu computador, se você abrir o gerenciador de tarefas, você vai ver que a memória RAM utilizada já está topando ali o limite. Isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria em computadores que ainda possuem apenas 4 GB de RAM, e pode parecer que não, mas muito notebook por aí utiliza ainda 4 GB de RAM ou até mesmo os 8 GB de RAM, que até pouco tempo atrás ainda era suficiente para a gente fazer a maioria das coisas, mas conforme as coisas vão se atualizando, conforme o tempo vai passando, os aplicativos e os jogos que a gente utiliza e consome vão demandando aí cada vez mais espaço, principalmente na nossa memória RAM. E isso acontece porque a função principal da memória RAM é, além de armazenar algumas informações em memória cache, ela auxilia na transferência de informações que está acontecendo no computador. E se você estiver rodando algum programa específico ou até mesmo um jogo mais pesado, a transferência de dados que vai precisar ser feita pode ser que o tanto de memória RAM que você possui na sua máquina não esteja dando conta. Então você vai acabar vendo aí travamentos na sua tela. Verifica como está o consumo de memória RAM do seu computador e, se for preciso, aí você faz um upgradezinho para poder continuar utilizando o computador sem a necessidade de fazer uma troca completa aí do seu notebook ou do seu PC de mesa. Um dos motivos que podem acarretar o travamento da sua tela é o processador chegando aí em 100%. Pode ser que esteja rodando algum programa malicioso no seu computador que você nem mesmo sabe, e aí quando você liga, o processador já começa a trabalhar mais do que ele normalmente deveria. Então é importante sempre fazer esse check-up, dependendo dos últimos downloads que você fez, dos últimos programas que você instalou. Pode ser que alguma coisa aí mais pesada esteja rolando atrás aí do Windows, que a gente fala, né? Para você não perder desempenho do seu processador em algo que você não está utilizando na maior parte do tempo. E por último, pessoal, vamos falar dos drivers, né? Eu sei que no seu computador você deve ter instalado ou o CCleaner no computador,
o Driver Buster, esses programas aí que prometem otimizar e atualizar os aplicativos que a gente tem no nosso computador, mas a realidade é que o melhor driver e o melhor aplicativo que a gente pode utilizar para poder manter a saúde do nosso computador são os drivers de softwares oficiais que as empresas disponibilizam pra gente. E como a gente pode ter acesso a isso? Muitas vezes, se você compra algum dispositivo que principalmente vai funcionar de forma off-board no seu computador ali, por pendrive, ou até mesmo utilizando algum slot PCI Express do seu computador, uma placa de áudio ou algum item que você possa adquirir, pode ser que você não esteja localizando o driver dele, impedindo que você utilize o que você comprou na máxima capacidade, ou até mesmo se você não tiver certeza do problema que está ocorrendo, você pode utilizar um programa que eu já recomendei aqui no canal, que é o 3DP Chip, né? O 3DP Chip, ele serve para qualquer coisa do seu computador, driver de rede, Bluetooth, vídeo. Então, alguma coisa que não está atualizada ou que não está instalada, ele vai indicar. O mais legal é que ele não instala, ele é um executável, então é melhor ainda. E como ele é um aplicativo executável, é só baixar, executar como administrador é recomendado nesses casos, e verificar se tem algum item do seu computador, seja interno ou externo, que possa estar com o driver desatualizado. Você identifica, baixa o driver correto, ou baixa o driver que aquele dispositivo que muitas vezes pode ser um que você comprou na China e não tenha ali um driver específico. Esse programa, ele muitas vezes consegue identificar, e você baixando, você consegue utilizar aí o máximo da capacidade do item que você possui, ou até mesmo melhorar alguma funcionalidade do seu computador devido ao driver que estava desatualizado ou que não estava instalado, né? Então, pessoal, nesse vídeo eu comentei um pouco com vocês sobre os problemas que podem acontecer caso você tenha tela azul no seu computador, caso ele esteja travando muito, ou caso algum programa que você utilize não esteja funcionando corretamente. Então você pode se utilizar de uma dessas informações para poder tentar identificar e resolver o problema que você está tendo. Lembrando que, para quem é de São Paulo região, eu presto serviço de montagem a domicílio. Se você já tiver comprado as peças, ou então se você estiver no processo de compra, você pode me chamar, a gente troca uma ideia para a gente se conhecer melhor. Você pode conferir um pouco mais do meu trabalho através do Instagram. Os links vão estar na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like, deixar a sua inscrição, comentar nesse vídeo para que a gente possa fortalecer a nossa comunidade ainda mais. E por esse vídeo é isso, até a próxima. Tchau, tchau!